Olá, queridos amigos, sinto-me verdadeiramente honrado por ter esta oportunidade de partilhar convosco uma mensagem de esperança e encorajamento. Sei que, por vezes, a vida pode parecer um campo de batalha, cheio de desafios, lutas e incertezas. Se estão a enfrentar gigantes, se estão no meio de uma tempestade, quero que saibam que não estão sozinhos. Vamos explorar uma verdade profunda que tem o potencial de transformar a forma como enfrenta as suas batalhas. O título diz tudo: Deus é maior do que as suas batalhas. Não se trata apenas de uma frase apelativa, é uma realidade profunda enraizada na natureza imutável do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso, onde quer que esteja neste momento, quaisquer que sejam as batalhas que esteja a travar, para um momento para respirar e abra o seu coração à certeza de que Deus está consigo. O seu poder é inigualável. O seu amor é infalível e a sua sabedoria ultrapassa a nossa compreensão. Ao mergulharmos nas Escrituras e nas histórias que iluminam a magnitude do poder de Deus, reze para que encontre força, coragem e uma fé renovada. A nossa viagem de hoje não é apenas para reconhecer o tamanho das nossas batalhas, mas para reconhecer a grandeza esmagadora do nosso Deus. Convido-o a juntar-se a mim nesta exploração, a permitir que a verdade da Palavra de Deus ressone no seu coração e a descobrir a paz e a confiança que advém do facto de saber que Deus é maior do que as suas batalhas. Antes de mergulharmos nas batalhas que enfrentamos, vamos primeiro fixar o nosso olhar na magnificência daquele que está conosco nessas batalhas. O nosso Deus não é um observador distante, Ele é o soberano de toda a criação. As Escrituras declaram no Salmo 1:4-7-5: Grande é o nosso Senhor, e abundante em poder, o seu entendimento é incomensurável. Imaginem a vastidão do universo, as incontáveis estrelas e galáxias, Deus deu-lhes existência. Ele comanda o vento e as ondas, e eles obedecem. O seu poder não só é ilimitado como também está intimamente envolvido nos pormenores da nossa vida. Em Isaías 55:8-9, somos recordados da grande diferença entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus, entre os nossos caminhos e os caminhos dele. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A sabedoria do nosso Deus ultrapassa a nossa compreensão e o seu poder não tem limites. Ao navegarmos pelos desafios que temos pela frente, vamos ancorar os nossos corações na verdade inabalável de que servimos um Deus cujo poder transcende tudo o que podemos compreender. Nos próximos minutos, vamos explorar as Escrituras que revelam a autoridade soberana de Deus, e reze para que, ao fazê-lo, encontre conforto e coragem em saber que o Deus que criou o universo está intimamente envolvido na sua história. Vamos explorar o tema de enfrentar gigantes com fé. Uma das histórias mais emblemáticas de triunfo sobre probabilidades aparentemente insuperáveis é a história de um jovem pastor chamado David que enfrentou o gigante Golias. O jovem pastor, armado apenas com uma funda e pedras, enfrentou o gigante Golias, um campeão do exército filisteu. As probabilidades estavam contra ele, mas a fé de David em Deus era inabalável. Com uma única pedra bem apontada, Golias caiu, e a vitória de David tornou-se um testemunho do poder da fé perante os gigantes. Esta história não é apenas um conto antigo, é uma ilustração intemporal de como, com fé em Deus, podemos enfrentar os nossos próprios gigantes e experimentar vitórias que ultrapassam a compreensão humana. Vamos inspirar-nos em mais 3 histórias bíblicas de pessoas que enfrentaram os seus gigantes com uma fé extraordinária. Na história de Job, encontramos um homem que, apesar de enfrentar sofrimentos e perdas inimagináveis, manteve a sua fé em Deus. A história de Job ensina-nos a perseverança, a confiança e a eventual restauração que advém da fidelidade no meio das provações. A vida de José foi marcada por traição, escravatura e prisão, mas a sua fé inabalável no plano de Deus levou a uma posição de grande influência e permitiu-lhe salvar a sua família durante um período de fome. A história de José é um testemunho da fidelidade de Deus, mesmo nos capítulos mais negros das nossas vidas. Esther, uma jovem judia, viu-se numa posição em que podia salvar o seu povo da destruição.
apesar dos riscos, aproximou-se do rei com coragem, confiando na orientação de Deus. A história de Esther mostra o poder da fé e da coragem no cumprimento de um objetivo divino. Estas histórias, tal como a de David, recordam-nos que a nossa fé em Deus pode virar a maré contra os gigantes que enfrentamos. Ao mergulharmos nestas narrativas, talvez encontre força e inspiração para a sua própria jornada de fé. Em momentos de luta, incerteza e dor, podemos encontrar consolo na verdade reconfortante de que Deus está perto. O Salmo 46, 1 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É na sua presença que descobrimos uma fonte de força e paz inabaláveis. Deixem-me agora partilhar uma história poderosa e fiel que ilustra o impacto transformador de encontrar força na presença de Deus. Smith enfrentou um período de profunda perda pessoal e dor no coração. O peso da dor parecia insuportável, e cada dia parecia uma batalha difícil. Nesses momentos, procurou refúgio na oração e na meditação da Palavra de Deus. Durante uma noite particularmente difícil, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Smith, havia uma sensação avassaladora da presença de Deus enchendo o quarto. Naquela quietude, uma paz profunda tomou conta de Smith, dando-lhe uma força que ultrapassava a compreensão humana. Através da oração, ele encontrou coragem para enfrentar cada dia, confiando que a presença de Deus o sustentaria. Com o tempo, o processo de cura começou, e a dor que antes parecia insuperável deu lugar gradualmente a uma profunda sensação de paz e restauração. Este testemunho pessoal serve para nos lembrar que, mesmo nos nossos momentos mais sombrios, a presença de Deus é um farol de luz e força. Ao continuarmos a nossa exploração, encorajo-o a refletir sobre momentos da sua vida em que sentiu a presença tangível de Deus, dando-lhe a força necessária para enfrentar os desafios de frente. Que estas reflexões aprofundem a sua ligação com aquele que promete estar sempre conosco. Ao navegarmos no campo de batalha da vida, não ficamos indefesos. Nas Escrituras, especificamente em Efésios 6, 10, 18, o apóstolo Paulo fornece uma analogia poderosa: a armadura de Deus. Vamos desvendar esta metáfora e compreender a armadura espiritual que Deus nos fornece para enfrentarmos as batalhas que se nos deparam. O apóstolo escreve: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes resistir às ciladas do diabo. A primeira peça da armadura mencionada é o cinto da verdade. Num mundo cheio de falsidades, a verdade de Deus é a nossa âncora. Ela protege-nos contra o engano e fornece um fundamento para a nossa fé. A couraça da justiça protege o nosso coração. É uma lembrança da justiça imputada que temos em Cristo. Quando enfrentamos batalhas, a nossa posição na sua justiça protege-nos da condenação. Os nossos sapatos são a prontidão para partilhar o Evangelho da paz. No meio do caos, a mensagem da paz de Deus torna-se não só o nosso alicerce, mas também a nossa missão. O escudo da fé extingue as setas inflamadas da dúvida e do medo. É uma declaração de que, apesar dos desafios, a nossa confiança inabalável em Deus proteger-nos-á dos ataques do inimigo. O capacete da salvação protege a nossa mente. Lembra-nos a nossa identidade segura em Cristo e protege os nossos pensamentos dos ataques do inimigo. Finalmente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a nossa arma ofensiva. Não se trata apenas de uma posição defensiva, é uma força ativa e poderosa contra os esquemas do inimigo. Agora, ao explorarmos estas peças da armadura espiritual, quero encorajá-lo, caro espectador, a vestir diariamente toda a armadura de Deus. Não se trata apenas de uma metáfora, é um apelo à ação. Cada peça é vital e, juntas, dão-nos força para nos mantermos firmes contra as batalhas que enfrentamos. Que você seja inspirado a colocar conscientemente o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do Evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e empunhar a espada do Espírito, a palavra de Deus. Ao abraçarmos esta poderosa imagem, que ela seja um lembrete constante de que, na armadura de Deus, encontramos força,
proteção e vitória contra as forças que procuram derrubar-nos. As Escrituras asseguram-nos que o medo não vem de Deus. Em 2 Timóteo 1:7, lemos: porque Deus nos deu um espírito não de temor, mas de fortaleza, de amor e de domínio próprio. O medo, muitas vezes alimentado pelo desconhecido, pode paralisar-nos, impedindo-nos de avançar com fé. A fé torna-se o nosso antídoto para o medo. Quando confiamos nas promessas de Deus, o medo perde o seu controle. O escudo da fé, parte da armadura que Deus nos fornece, torna-se a nossa proteção contra as setas da ansiedade. A dúvida muitas vezes se insinua através do campo de batalha da mente. Romanos 12:2 encoraja-nos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quando a dúvida surge, nós a combatemos alinhando nossos pensamentos com a verdade de Deus. Deixem-me partilhar outro testemunho poderoso, desta vez, uma história de superação do medo e da dúvida através de uma fé inabalável. William enfrentou um momento crucial cheio de incertezas. As dúvidas sobre o futuro e o medo do desconhecido ameaçaram ofuscar a fé de William. No entanto, naquele momento, ele voltou-se para Deus em oração, procurando a sua orientação. Através de uma série de eventos que só poderiam ser descritos como intervenção divina, Deus proporcionou clareza e paz. A jornada de William durante aquela temporada tornou-se um testemunho da fidelidade de Deus em dissipar o medo e a dúvida. Esta história serve para nos lembrar que, em momentos de incerteza, as promessas de Deus são inabaláveis. Vencemos o medo e a dúvida não com a nossa própria força, mas apoiando-nos na força e nas promessas do nosso Pai Celestial. Ao chegarmos ao fim do nosso tempo juntos, espero que sintam o calor do amor de Deus e a força que advém do facto de saberem que Ele é, de facto, maior do que qualquer batalha que possam enfrentar. Exploramos a vasta magnitude do poder de Deus, enfrentamos gigantes com uma fé inabalável, encontramos força na presença reconfortante de Deus, vestimos a armadura de Deus para a batalha e aprendemos a vencer o medo e a dúvida através do poder da fé. Lembre-se, esta viagem não termina aqui. É uma exploração contínua da fé, uma caminhada contínua com aquele que tem o universo nas suas mãos. À medida que avançam, que as verdades que descobrimos hoje ressoem no vosso coração, guiando-vos através dos desafios e inspirando-vos a inspirar outros. Quero expressar a minha gratidão a cada um de vós por fazerem parte desta comunidade. A vossa presença, as vossas orações e o vosso envolvimento fazem deste espaço um lugar de encorajamento e amor. Vamos continuar a partilhar as bênçãos, a elevar-nos mutuamente em oração e a ser faróis da luz de Deus num mundo que precisa dela. Antes de nos separarmos, aproveite para gostar deste vídeo, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal para receber mais mensagens de fé e motivação, e não se esqueça de ativar as notificações para nunca perder uma atualização. Por último, se tiver pedidos de oração específicos, ou se houver um tópico que gostaria que abordássemos em vídeos futuros, sinta-se à vontade para deixar os seus comentários abaixo. A nossa comunidade está aqui para se apoiar e apoiar uns aos outros. Ao seguirmos caminhos diferentes, levem convosco a certeza de que Deus está convosco em cada passo. Que o seu amor o envolva, a sua paz o sustente e a sua alegria encha o seu coração. Até nos encontrarmos de novo, fiquem abençoados, fiquem inspirados e caminhem sabendo que Deus é maior do que as vossas batalhas.